Pois bem, irmãos, nós vamos falar hoje a respeito da lição número 11, né? Da nossa revista aí de Pregai. O autor, ele traz nessa revista algo que já foi nossa realidade. Não sei se os irmãos se lembram, mas nós nos reunimos por muito tempo na casa do irmão Falquete, no espaço cedido por ele, pela irmã Rose. Nós nos reunimos ali por muitos anos. E eu lembro disso como se fosse ontem. Nós frequentávamos ali, e hoje nós temos um lote, nós temos projetos para a construção do templo, e se Deus quiser isso vai acontecer. Esse é o nosso intuito, é o que nós estamos trabalhando para que isso aconteça. E a lição ele fala justamente sobre grupos pequenos que se reúnem nos lares, ou que se reuniam nos lares, e o autor ele vem falando exatamente sobre isso. E quantas igrejas passam por esse processo, né? Começam nos lares, começam com grupos pequenos e vão evoluindo, né? Ou por motivos de perseguição continuam esses trabalhos nos lares, né? Porque tem lugares que não é possível colocar um templo, né? Abrir um templo. Então o autor ele vem falando sobre isso. É disso que a lição trata, né? Grupos pequenos e evangelismo. Mas eu queria trazer um pouco mais para a nossa realidade. O autor ele vai abranger essa questão do grupo pequeno como igreja numa casa, né? Se estabelecer numa casa para se reunir. Nós somos um grupo pequeno, nós sabemos disso, mas nós já temos um local. Nós temos um local que não é em casa, mas o que nós podemos aproveitar disso? Recentemente nós fizemos uma reunião do conselho e foi debatido sobre o que nós podemos fazer a mais, né? As reuniões nos lares, foi proposto isso. E eu achei muito bacana, porque era justamente isso que a lição se trata. E quando nós começamos a pensar sobre a reunião nos lares, quando isso começou? Por que isso começou? E aí a gente começa a voltar, rebobinando a fita. Isso começa com o ministério do Senhor Jesus Cristo. Lá no Novo Testamento, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo ele começa a frequentar lares de algumas pessoas, seja elas pessoas que já eram seguidores deles ou não. Por exemplo, na casa de Mateus, na casa de Simão, um leproso, na casa de Fariseu, na casa de Zaqueu, que ele tinha acabado de conhecer, falou assim: vou estar na sua casa, se prepara. E ele começou a frequentar essas casas. E os discípulos também aprenderam com o Senhor Jesus Cristo a respeito disso. Só que uma casa na qual Jesus frequentou me chamou muita atenção. Tirou uma lição muito grande e valiosa para mim quando estava estudando. Eu não tinha parado para pensar nessa forma. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 38 e 42, traz um relato muito bacana. Eu não vou estar lendo o versículo, eu gostaria de pedir aos irmãos uma liberdade para tentar colocar este texto nos dias atuais. O Senhor Jesus Cristo ele estava viajando com seus discípulos e eles chegam num povoado, e ali naquele povoado tinha uma casa, a casa de Marta. Marta, então ele recebe o Senhor Jesus Cristo em casa. E quando eu pude visualizar isso, eu me lembrei de algumas histórias da minha avó, da minha mãe, da irmã Lauzira, que contou recentemente
de quando chegavam pessoas nas casas, né? E recebiam eles, davam comida, davam de beber, até dormiam nas casas, né? Alguns missionários, pastores, enfim, várias e várias pessoas. Isso infelizmente não acontece mais nessa geração, né? Eu, por exemplo, não tive esse contato com essa oportunidade de receber pessoas. Não sei se o irmão Rodrigo teve esse contato. O irmão Falquete com certeza, né, irmão Falquete? Pela vasta experiência, né? Pois bem. Então, logo me veio à mente quando nós recebíamos esses missionários, essas pessoas que iam nas casas dos nossos parentes mais antigos e ali confraternizavam, falavam, evangelizavam, né? E o Senhor Jesus Cristo faz exatamente isso. Ele chega ali na casa de Marta e Marta parece que organiza tudo, né? O Senhor pode ficar à vontade, senta no sofá. Pedro, Tiago, ó, se não caber todo mundo, arrasta uma cadeira, né? Fiquem à vontade, eu vou preparar algo para vocês. É assim que a gente faz, né? Recepciona uma visita. E na minha cabeça eu já vejo o Senhor Jesus Cristo sentando no sofazinho, colocando o seu braço assim, todo mundo ao seu redor. E Marta tinha uma irmã, e a irmã dela chamava Maria. E Maria aproveitou e viu aquilo ali. Olha, o mestre está na minha casa, que maravilhoso, eu vou ter contato com ele agora. E Jesus, diz o texto, que ele estava ensinando talvez uma parábola, talvez um texto antigo, e ele estava sentado e ela se sentou no chão, aos pés de Cristo. E eu já imagino ela colocando o braço dela no braço do sofá e olhando para cima. Que cena maravilhosa, né? Esse contato, essa intimidade. E ali ele vai conversando, ele vai ensinando. E enquanto isso, cadê Marta? Marta está na cozinha, lavando o prato, os copos, batendo panela, cortando a cebolinha, amassando o alho, botando para refogar, porque o feijão tem que ser muito. Imagina, mais de 13 homens provavelmente, porque onde Jesus ia todo mundo, né? E botava água no feijão e estava aquela bagunçada na cozinha, panela para cá, aquele cheiro maravilhoso. E aí de repente ela fala assim: pega a frigideira que eu vou fazer o bife. Cadê você, Maria? Pega aí. E Maria não está aqui comigo? E ela chega assim, dá uma olhadinha para... Ô mestre, veja só, eu aqui quebrando o pau na cozinha aqui para fazer comida para vocês, nos afazeres do lar, e Maria indo bem bom. Eu queria estar aí também, mas eu não posso, tenho coisas mais importantes para fazer aqui. E Jesus, no versículo 41, diz assim: você se preocupa e se inquieta com esses detalhes, mas apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Olha que preciosidade. Pode parecer que não tem nada a ver com o nosso tema, mas tem tudo a ver com o nosso tema. Aqui nós estamos vendo uma lição de intimidade, uma lição que aquela mulher não ia ter em local nenhum. Se os irmãos lembrarem, nas sinagogas tinha um lugar separado para as mulheres, para os homens e até para os gentios. Era todo mundo separado. Que intimidade que ela ia ter com Jesus fora daquela casa. Que experiência Maria ia ter fora daquela casa, de poder talvez tirar alguma pergunta que ela tinha no seu coração, de poder sentar aos pés de Cristo. Você já imaginou sentar no chão no templo? Parece idiotice, né? Pensar isso. Pô, tem cadeira aqui. Mas nós estamos na casa de Deus, nós temos liberdade, mas nós não fazemos. Mas em casa,
ela tomou essa liberdade, essa intimidade de sentar aos pés de Cristo e poder ficar ouvindo o que Ele ensinava. Só foi possível porque foi em casa, na intimidade, no aconchego do lar. Isso só foi possível por causa disso. Então quer dizer que nós deveríamos fechar aqui, parar de reunir no templo e ficar em casa. Vamos voltar a reunir nos lares, especialmente na casa do irmão Falquete, né? Onde foi coisa maravilhosa, né? Mas não é bem assim, não é isso que eu quero dizer. Em Atos capítulo 2, versículo 42 e 47, nós temos aqui o início da igreja, né, propriamente dito, quando ali ele fala da comunidade dos novos convertidos. E eu gostaria de chamar a atenção para dois versículos, o versículo 46 e o versículo 47 de Atos capítulo 2. E ele diz assim: adoravam juntos no templo diariamente. Veja só, diariamente, é todos os dias. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com uma grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Vejam só, gente, porque nós temos um lar, porque nós temos experiência com culto de ação de graças ou com uma célula, não quer dizer que nós temos que tirar o templo da jogada. Muito pelo contrário, as duas coisas têm que estar juntas. Estar juntas. E aqui se reuniam nos lares para comer e partir do pão, cear. Sabem por quê? Porque por mais que no versículo 46 diz que eles estavam juntos no templo, esse templo não era o templo que nós temos ideia de hoje, no qual nós podemos chegar aqui, cantar louvores, partir o pão, tomar o vinho ou o suco de uva, falar abertamente de Cristo. Não. Naquela época, o templo que eles iam era as sinagogas. Não existia templo para os cristãos. Eles iam lá, ouviam a Torá, ouviam algum ensinamento de algum profeta antigo, depois iam para casa e faziam o quê? Comiam, partiam o pão. Porque o cristianismo estava sendo perseguido. Não existia um templo para eles. E é onde a gente vai caminhando para o processo que nós temos hoje. O Senhor Jesus Cristo deu o pontapé inicial lá atrás, e os discípulos entenderam isso. Logo após que o Senhor Jesus Cristo morre e Ele vai para os céus, eles pensam da seguinte forma: agora a perseguição vai vir com toda a força. Como que nós podemos sobreviver a tamanha perseguição, se por um lado nós estamos sendo perseguidos por judeus, fariseus, saduceus, essênios, aquela corja toda. Por outro lado, nós estamos sendo perseguidos pelo Império Romano, só o império mais poderoso da terra. E eles se encontram com uma difícil missão. Como que eu vou evangelizar e sobreviver ao mesmo tempo? Lembrem-se, Saulo estava no seu maior vigor para perturbar, para maltratar, para literalmente acabar com o cristianismo. E aí, meus irmãos, eles têm a decisão de se reunir nos lares. Mas até nos lares eles eram perseguidos. Eles arrancavam as pessoas e levavam para as arenas para serem alimentos de leões. Eles pegavam os cristãos e amarravam no poste e tacavam fogo para iluminar as ruas. Crucificavam, decapitavam, apedrejavam, a forma que eles quisessem. E aí eles, se nos lares não tá dando certo,
nós vamos para as catacumbas, vamos lá para os cemitérios. E aí vem uma outra onda de perseguição. E para mim foi uma perseguição que ela vai lá no íntimo, ela dói lá no fundo, porque é com palavras. Eles falavam que os cristãos, eles se alimentavam de carne de mortos no cemitério e bebiam sangue de crianças, sacrificavam crianças, fazendo uma ilusão equivocada, totalmente errada da ceia do Senhor. Já pensaram nisso? História do cristianismo. Eles também tentaram deturpar a forma de como nós nos tratamos. Irmão, irmã, eles falavam que isto era incestuoso. Agora você imagina você lá, nesta época, tentando evangelizar uma pessoa que está com a mente totalmente poluída a respeito sobre quem você é e o que você faz, e sobre este cristianismo. Como você ia pregar para uma pessoa dessa? Eu sou cristão. Mas você é o que faz aquilo lá. Você come carne podre lá no cemitério. Você é que sacrifica crianças. Você que tem relações incestuosas. Isso é de magoar. Isso é de uma brutalidade sem tamanho. E mesmo assim o Evangelho sobreviveu. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele escreve a sua epístola encorajando aqueles irmãos 10 ou 14 anos depois da morte de Cristo. Muito recente a epístola. Encorajando eles a permanecerem firmes na fé, saírem de suas casas e irem para o mundo pregar o Evangelho. Foi assim que eu e você nós estamos aqui hoje. Foi através da coragem desses irmãos que não colocaram sua vida como prioridade, colocaram sua vida à disposição de Cristo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 diz assim: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixamos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Aqueles irmãos sofreram uma grande perseguição e o Evangelho chegou aqui, hoje, em 2025 anos depois. Nós somos fruto daquele Evangelho, daquela perseguição. E aonde está a casa nisso? Onde está o nosso envolvimento com isso hoje? O que nós podemos fazer? Nós podemos nos reunir, irmãos, na igreja e também nos lares. Se na igreja é algo muito mais formal, todos nós aqui sentadinhos, ouvindo a palavra, cantando, tudo mais perfeita ordem. Nós temos um horário para começar, nós temos uma forma de agir no culto, tudo em sequência. Hino, depois vem o dirigente, depois vem a palavra, mais um hino se quiser. Acabou tudo, muito obrigado, podem ir e Deus esteja com vocês. Deu na segunda-feira, eu não sei o que se passa com o Rodrigo, não sei o que se passa com a irmã Lauzina. Deu na terça-feira, eu não sei da irmã Rose, eu não sei do senhor Barnabé. Deu na quarta, chega no domingo, bom dia, tudo bom? Quanto tempo? Faz todo o processo novamente e nós vivemos esse ciclo. Eu sei, irmãos, que nós temos dias corridos, nós trabalhamos, nós estudamos, nós temos coisas a fazer no nosso tempo. Eu sei que o irmão Falquete não tem essa desculpa. Eu sei que ele não tem essa desculpa. É brincadeira.
Mas todos nós temos algo a fazer no nosso dia a dia. Pode falar, Rodrigo. Acho interessante porque a gente tem que entender, a vida cristã, quando a gente fala sobre o cristianismo, é claro que vai vir toda a questão de louvor e adoração a Deus, né? Anunciar a mensagem, a palavra de Deus. Isso igual no texto lá, né, que você citou, né? Iam, por exemplo, para a sinagoga ali para isso, nessa parte talvez entre aspas mais formal. Mas o cristianismo, ele também é atrelado no meu relacionamento pessoal. Por isso Jesus Cristo, quando chegava para pessoas e falava assim, mestre, né, como é que é os mandamentos? Ele não falava assim, só ame a Deus sobre todas as coisas. Isso daí é a nossa relação de adoração para com Ele, do culto a Ele, juntos em estarmos anunciando a palavra dEle, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Jesus Cristo não parou por aí. Então, assim, e também o que? Ao teu próximo como a ti mesmo. Então, por isso que essa relação, né, como lá em Atos 46, né, você leu ali, né, a relação de reunião na sinagoga, ok, mas lá você não tem a oportunidade, às vezes aqui nós não temos essa oportunidade de fazermos essa segunda parte, e isso faz parte do cristianismo, que às vezes as pessoas ignoram. Às vezes as pessoas acham que o mais importante é como às vezes a gente vê algumas pessoas comentando, né, assim, deixa de reunir, deixa de ir na igreja, assim, o importante é eu e Deus e só importa eu e Deus. Como que está os outros lá, não importa. O mais importante é como que está a minha vida com Deus. E não é. A vida cristã não é somente isso. A vida cristã é como você está com Deus, mas também como você está com os seus irmãos, como você está em comunidade. Então, essa questão, às vezes, pelo fato da nossa cultura, porque achamos no momento de reunirmos, a forma como reunirmos, é como se a gente tivesse vindo desde o passado reunindo desse jeito. Não é. Isso é muito cultural. Tanto que o pessoal sempre comenta, né? Se você vai em outros países, por exemplo, você vai na África, a liturgia deles é completamente diferente da nossa. Até mesmo nos países europeus, assim, às vezes a liturgia também, dependendo de alguma linha, vai ser um pouco diferente da nossa. Então a forma que nós reunimos aqui, ela é muito mais cultural do que assim, uma evidência do cristianismo, uma evidência de uma transformação de Cristo. É muito mais uma formalização de cultura. Então, às vezes, nós nos preocupamos tanto com essa aparência cultural, achando que é isso que nós estamos evidenciando o cristianismo, e não é. Muitas das vezes o que nós estamos fazendo é simplesmente reforçando a linha de onde nós viemos. Qual é a nossa tradição? A gente só está reforçando mais a nossa tradição do que a Cristo. Quando nós nos agarramos somente a isso. Então a vida cristã, ela vai muito mais além disso. Ela é o momento de estarmos juntos para isso, para adorar isso, a Deus. Aí vai depender. Não estou falando que é errado você ter essa linha, né? Só estou falando de que isso não é isso que define que nós somos cristãos. A forma como nós vamos adorar a Deus, cultuar a Deus ou anunciar a sua palavra vai mudar de local para local, de momento para momento. E não existe uma regrinha básica falando que tem que ser assim, desse jeito. Não tem. Não estamos mais na mesma época lá dos discípulos lá no passado. Mas temos essa parte de adorar e louvar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas? Tem. Mas também nós temos amar a seu próximo como a ti mesmo. Vivência, a convivência. Então a gente precisa entender, da mesma forma que nós valorizamos o culto, da mesma forma que nós colocamos como uma obrigação o culto, uma responsabilidade, eu tenho que ser responsável em estar no culto, eu também tenho que incutir na minha mente, no meu coração, de que é uma responsabilidade do meu próximo, de que é uma responsabilidade de eu conviver com ele, da gente estar junto, fora da formalidade, fora dessa questão da formalidade, mas aí vem na comunhão, no partir do pão. Estavam lá na sinagoga todos os dias no templo, louvando e adorando, mas também estavam juntos. A mesma forma que eu valorizo e dou como uma responsabilidade minha, como membro da igreja, como eu sou membro da igreja, eu tenho que ir no culto. Eu também tenho que começar a colocar no meu coração de como eu sou membro da igreja, eu tenho que fazer uma visitinha no irmão, eu tenho que passar lá durante a semana, ver como é que está, irmão, como é que ele está, vamos só dividir aqui, vamos até ler juntos aqui uma coisinha, muito legal.
Independentemente igual está sendo feito a respeito das visitas pastorais, não é isso. É entre os irmãos. Não precisa de ser os líderes, não precisa de ser, não. É entre os irmãos juntos aqui. Deixa eu só ir lá, vamos marcar um dia juntos. É isso. Então, o peso, eu entendo que o peso que eu dou na responsabilidade de estar reunido, também eu tenho que dar o peso de poder estar junto com o meu irmão, porque isso faz parte do cristianismo. Cristo deixou muito claro que é a minha relação com Deus, mas também a minha relação com o próximo. Isso que compõe, né? Não separar somente um desse lado aí. Eu acho que todos nós aqui sabemos o que é um papel bolha, né? Papel bolha, tem várias bolinhas, né? Que a gente fica apertando aquilo ali para estourar. A gente está praticamente igual ao papel bolha. Todo mundo está ligado no papel, mas em bolhas diferentes. Praticamente é isso. Cada um na sua bolinha, cada um na sua casinha. E John Stott, ele diz algo muito interessante, uma frase dele: a igreja se reúne em pequenos grupos, não apenas para compartilhar a palavra de Deus e orar, mas também para crescer em amor, apoio mútuo e responsabilidade. O modelo de igreja nas casas é bíblico, pois recupera a prática da igreja primitiva e enfatiza a comunhão íntima e o discipulado. Quantas das vezes nós estamos juntos aqui e na escola dominical existe essa possibilidade entre quem está sentado poder falar, dar sua opinião? Nós podemos contar nos dedos 4 ou 5 pessoas que falam. Tem pessoas que ficam caladinhas, mas quando vai na casa de alguém ela fala mais. Ela está disposta a falar mais, contar uma experiência, falar algo que aconteceu na vida dela ou na vida que ela viu de outra pessoa, algo, né? Ela compartilha mais. Isso quer dizer que ela está num ambiente mais confortável para ela falar. Isso nós temos que perceber como irmãos. Nós temos que perceber isso. Aquela pessoa, talvez ela tenha ela é tímida, não gosta de falar em público, mas quando está com pessoas mais próximas a ela fala muito bem. As reuniões nas casas têm o seu lado excelente, não é um lado bom, é um lado excelente. Nós podemos estar trocando ideias, vendo tudo isso aqui, orando, amando, crescendo, tendo comunhão, discipulando, tudo isso é necessário. Apenas 2 horas no domingo pela manhã, 2 horas na quarta, 2 horas à noite no domingo. Isso, meus irmãos, para quem vai passar praticamente a semana toda, é muito pouco. Às vezes, muitas vezes nem abrimos a Bíblia, nem lemos, nem oramos. Não estou fazendo aqui campanha para haver reuniões em casa, fazer células ou algo do tipo, mas estou trazendo aqui algo que nós vemos desde lá do início que deu certo. Pode falar, irmão. Você está falando aí, irmão Vitória, que eu estou revivendo os nossos encontros com as irmãs nas casas. Como tem sido gostoso? Como que a gente está crescendo com isso, né? E as irmãs, cada uma com a oportunidade de falar, né? E está sendo muito gostoso. A gente vê esse crescimento no dia a dia, né? Então, e é isso aí. É um resumo, na verdade, o irmão está falando e eu já estou visualizando o encontro que a gente está tendo. É muito gostoso, muito edificante. E não edifica só um, né? Edifica todos. Quando eu estava fazendo esse estudo, só me vinha na cabeça o seguinte: o quanto que eu tenho que melhorar. E aí eu escrevendo, falando: oh, meu Pai do céu, a chicotada primeiro vem em mim, né? Obrigado. Verdades duras têm que ser ditas primeiro para quem vai estar fazendo, né?
E só veio a comprovação de que, para mim, quanto é difícil de fazer isso. Às vezes é difícil dar o pontapé inicial, mandar aquela mensagem. Eu acho maravilhoso a irmã Alzira fazer aqueles devocionais, aquela oração e mandar para todo mundo. Eu falo assim, nossa, se eu mandar um áudio desse tamanho, alguém vai... Me perdoa, mas alguém vai falar alguma coisa. Isso são as minhas ideias, são as minhas limitações falando mais alto do que eu deveria fazer. Ou eu penso da seguinte forma, nossa, se eu mandar uma mensagem agora para alguém, aquela pessoa vai falar assim, mas o que Vitório está arrumando 6 horas da manhã? Deve estar acontecendo alguma coisa com ele. Aí o problema é comigo. Eles vão ficar preocupados comigo, porque eu nunca fiz isso. Então a gente cria tantas limitações e que a gente fica estagnado pro resto da vida se deixar. Pode falar, irmão. Olha, talvez a gente comece a fazer essas interrogações com a gente mesmo. Talvez a gente pense assim, meu Deus, será que eu estou enchendo o celular dos outros só de áudio? Toda hora eu tento assim, vou resumir, tentando resumir, mas quando é a obra do Espírito Santo, por muito que a gente tenta, não tem condições. Aí naquele dia, talvez que venha esse pensamento que eu sei que não vem de Deus, eu recebo uma mensagem de incentivo, agradecendo pelas orações, que tem orado todos os dias comigo. Aí eu glorifico a Deus e vejo quanta carne o nosso eu talvez quer impedir uma obra, né? E depois o dia que o irmão Valério falou que foi escolhido meu áudio por ele dar quase 10 minutos, tem dia que passa até 10 minutos para colocar no YouTube. Falei, glorificado seja Deus. Um dia eu conversando com a irmã lá de Palmas, aí eu falei para ela, né, que eu estava tentando resumir. Ela falou, faz isso não, menino, não faz isso. A obra que a senhora faz, ela é muito interessante. Aí outros talvez venham aquele incentivo, além da oração, eu cito versículos nas orações, de despertamento, de algo de promessa do Senhor. Aí então, eu faço o seguinte, Senhor, a obra é tua, eu sou apenas um instrumento, que o Senhor me use como o Senhor quer. E estou dando continuidade por muitos anos. E espero, né, que além dos grupos, vem muitos pedidos particulares. Muitos pedidos particulares. Então, além daqueles que eu faço, eu tenho também o compromisso de estar também nas orações particulares entre eu e Deus, apresentando aqueles pedidos que chegam também até a mim, sem aqueles que estão nos grupos de oração. Então, se a gente for olhar o nosso eu, é isso que eu quero dizer, se a gente for olhar o nosso eu, olhar a nossa carne, é uma responsabilidade pesada, porque eu sinto ela como assim um grande compromisso. Talvez eu viaje, nos lugares que eu tenho oportunidade de fazer, eu faço. Eu já fiz até no aeroporto, mandando áudio, aquele compromisso que a gente tem. E chegou 5 horas, eu estou despertada para esses momentos, né? Então, eu nunca puxo a glória para mim, que eu não quero, estou fazendo o que o Senhor colocou no meu coração. Quero que ouça, quero que deixe de ouvir. Quero que ore comigo, quero que não. Não existe horário para ouvir, né? Então, o que eu estou fazendo está diante de Deus. E eu acho muito interessante. É um peso? É, porque é um compromisso. E você não quer ter compromisso. Ah, mas hoje eu quero dormir até mais tarde. Nossa, eu levanto todo dia cedo. Será que hoje eu não posso descansar? Ah, vou deixar para mais tarde, vou deixar para amanhã. Entendeu? É um compromisso. Então a gente tem que pensar muito, né, de fazer um compromisso. Quando fazer aquele compromisso, a gente procurar assumir ele com motivação, né? Que tem que ter isso também, né? Ela sempre envia os áudios, tem muito tempo, né? Ela nunca esquece de mim.
Até que teve um tempo mesmo que eu não sei qual que é o problema que deu, eu comecei a ficar preocupada. O que está acontecendo? Você não está mandando. Eu mandei, perguntei até a sua irmã, né? Mandei perguntar a irmã dela. O que está acontecendo que ela não estava mandando usar de oração. Aí ela deu um problema. Será que essa pessoa que tinha morrido? Não. E é incrível que é quando ela viaja, que ela sabe que não vai pegar em algum lugar, ela já avisa também para as pessoas, de não receber os áudios de oração. E as orações que eu recebo dela, eu até envio para as outras pessoas, porque eu não consigo ficar, eu já levanto, já vou lá com Deus. É isso aí. Só para pegar esse gancho, igual o irmão Vitório estava comentando, os pensamentos que vêm, só um exemplo, nessa semana que eu estava conversando com um rapaz lá no serviço, eu até comentei um pouco sobre ele, assim, começou na igreja, tá afastado e está meio que voltando aos poucos, né? Aí ele compartilhando exatamente sobre esses mesmos tipos de pensamento que você acabou de falar. Ele estava numa célula, né? Começou em uma célula nas sextas-feiras, aí lá meio que o pessoal fez um desafio, né? Manda então mensagem agora pro pessoal, para alguém. Aí ele falou assim, vou mandar logo no grupo das amizades que ele tem fora da igreja. Como ele viveu um tempo afastado, ainda está nesse processo, né? E ele ficou pensando, rapaz, eu já estou vendo, eu vou mandar, o pessoal vai me zoar. Que negócio é esse, rapaz? Tá mandando esse negócio aí agora e tal. Aí ele falou que se surpreendeu, na hora que mandou essa galera e tal. Vocês querem que eu ore por vocês? Ele começou a receber um monte de pessoas, cara, ora pra mim, eu tô precisando. Ele começou a receber mensagem desse jeito. Ele achava que ia ser o contrário. Ele simplesmente achando que o pessoal disse, do nada, o que aconteceu, cara? Não, aconteceu exatamente o contrário. Ele começou a receber mensagem, falou assim, eu agradeço, brigadão, estou precisando mesmo, lembra de mim então. Então assim, a gente às vezes se surpreende. Às vezes a gente começa a sabotar nós mesmos, né, com nossos pensamentos, mas às vezes a gente se surpreende na reação, né, também das pessoas. Eu acho que como é algo que aconteceu recente, né, e junto na sua fala aí, eu achei interessante por causa disso, né, por causa dessa forma como que às vezes a gente pensa que vai ser e na verdade acaba sendo completamente diferente. E isso era um tópico, né, para a gente falar também a respeito de como nós deveríamos evangelizar, né? Talvez nós pensamos que aquele modo mais antigo, né, seja um modo mais arcaico, digamos assim, que é aquele modo de ir na casa das pessoas e falar como existe algumas seitas por aí afora que fazem, ou pegar uma caixinha e colocar lá no meio da praça e começar a falar lá e tal. Hoje nós temos um meio na qual os apóstolos não tiveram, a geração anterior a essa não teve, e nós temos nas nossas mãos os celulares e redes sociais, onde algumas pessoas, através de uma oração enviada num grupo de WhatsApp, através de um texto devocional no status do Instagram, ou enviando mensagens individuais, nós podemos fazer no conforto da nossa casa. Nós podemos fazer isso. O detalhe é como fazer isso, como lutar contra nós mesmos para poder fazer isso. Porque é justamente isso. O irmão Rodrigo, a irmã Lauzira comentou. Nós às vezes temos a vontade, mas a carne luta constantemente tentando deixar-nos parados. E aí, volto a dizer, aqueles irmãos lá atrás lutaram com feras, lutaram com boatos brutais, e o Evangelho chegou até nós hoje, 2000 anos depois. Porque não é através do que eu faço que você faz, é através do que Cristo faz na sua vida. Ele abre as portas, Ele é capaz de fechar portas também. Ele te dá vida, Ele também tira. Ele faz o que bem entender. Mas nós temos que estar dispostos. Devemos chegar como Maria chegou até Ele,
naquela intimidade, né? Não como o coração de Marta, que estava fazendo por obrigação. Obrigação não vai sair nada bom. Aquele feijão que estava cheirando bem, na hora que você comesse, ia estar ruim. Mas Maria abandonou tudo aquilo que era muito importante, ela abandonou, ela foi por algo crucial. Crucial está acima do muito importante. É o que não pode faltar de maneira nenhuma. É a essência da sua vida, Cristo. Quando você vê um dia nublado assim, você fica até desanimado, mas aí você lembra, não, isso é uma maravilha de Deus. Olha só, eu tenho mais um dia de vida. Eu posso fazer muitas e muitas coisas. Quantas pessoas não pôde contemplar esse dia? Quantas pessoas morreram sem ouvir uma palavra sobre quem é Cristo? Meus irmãos, a lição de hoje, ela nos trouxe, eu creio, para mim, algo muito valioso, né? Sobre sair da inércia. Creio que para os irmãos também tenha sido proveitoso. Que nós possamos fazer sempre mais, buscarmos fazer mais. Se reunirmos na igreja, se reunirmos nas casas, aonde for que seja. Que nós tenhamos na nossa mente que o nosso dever é amar a Deus e amar o nosso próximo. E o amar o nosso próximo é evangelizar, é estar junto, é estar discipulando, é estar perguntando como ele está. Amar é cuidar. Valério falou ontem, ali no encontro que tivemos na casa da irmã Rosa, é abrir mão do seu próprio conforto para que outra pessoa seja acalentada, seja acolhida. Isso que é amar. Isso é o que nós devemos fazer. E muitas das vezes nós não fazemos por várias e várias coisas da nossa natureza humana covarde que temos. Mas nós temos que lutar contra isso. Eu tenho observado que quando a gente busca Deus, quando a gente coloca em primeiro lugar, depois das outras coisas a gente vai fazer as coisas. Quer dizer, antes assim, às vezes eu fazia as coisas, eu não buscava muito, né? Mas eu vi que o meu serviço não é sempre atrasado, aquela coisa toda. Mas hoje eu estou aprendendo muito, assim, quando eu coloco Deus no meu lugar, eu vou lá fazer as minhas orações, vou ler a Bíblia, vou mandar os áudios de oração, vou mandar falar, estou orando por vocês e tal. Aí parece assim, as coisas, tudo que eu estou fazendo agora, tudo assim, tudo certinho. Eu penso que o almoço não vai dar na hora certa, o almoço sai na hora certa. Os meus serviços que eu gosto muito de mexer com planta, tudo agora floresceu, tudo está ficando lindo, mas porque eu estou buscando mais o Senhor, entendeu? Estou fazendo as coisas mais certas com o Senhor, entendeu? São experiências que a gente vai tendo. Isso só você sabe. Agora compartilhou com os irmãos. São coisas íntimas que você tem em relação com Deus, e foi isso que Maria teve. E eu chamo cada um de vocês para ter essa relação também. Chega, senta no chão e tem esse contato. Desarme-se, porque muitas das vezes a gente vai armado, né? A gente chama alguém para vir num culto ou ir numa célula e tal, o cara já vai com o pensamento assim: eles vão pregar, vão falar que eu estou indo para o inferno e eu não quero, então eu já vou blindado. Ele já chega pesadão, um cara de 40 quilos chega com 150 quilos de armadura, e aí ele chega, ouve, a palavra vai, mas não, eu vou lutar contra isso. Só que aí acontece um negócio interessante, é muito interessante isso. Quando a pessoa está com problema financeiro, problema de saúde, morreu alguém da família, não sei o que, o primeiro lugar que ele vai procurar ajuda é na igreja. Aquele armamento que ele tinha foi embora. Quando ele recupera a alegria, a última coisa que ele vai procurar é a igreja. A última coisa. Sempre a última coisa. E que nós devemos
pensar e raciocinar, porque muitas das vezes nós também estamos vestindo dessa armadura. Pode falar. Eu falei assim, eu encontrei gente acordada comigo esse horário próximo. Então, eu estou sempre no joelho, mas assim, fiquei assim, maravilhada, porque não tinha acontecido assim. Depois, assim, como quem está assim, passando por uma depressão, sabe? Você está todo dia e uma pessoa para você cuidar. Aí a pessoa vai, o seu tempo estaciona, você nem faz mais nada para você, acha que já está naquele tempo. Aí aconteceu isso, aí me despertou assim. Aí quando ela me convidou para vir para cá, eu achei que era eu passei, né? Aí quando eu cheguei, e ela falou assim, não, nós vamos na reunião. Eu falei, olha, eu achava que era um passeio, mas não era um encontro espiritual. Isso, ela está feliz, três pessoas que quando eu estou orando de madrugada, eu falo, aí eu lembro daquela pessoa, coloca assim, estou orando por você. Aí às vezes a pessoa manda, aí já numa da hora já vê, já tem gente acordada nessa hora, entendeu? É interessante, igual esse exemplo mesmo de Marta e Maria, eu acho que é um exemplo muito forte para nós. Por quê? Toda vez que a gente fala, né, eu falo porque quando a gente vai fazer a reunião, né, tipo assim, Vitória, a reunião vai ser lá na sua casa. Pode ter certeza que durante o dia vai estar você que está pensando o que a gente vai fazer, tem que deixar tudo ajeitadinho, tudo arrumadinho e tudo mais. E às vezes, até mesmo então, quando a gente faz um culto aqui, né, a nossa preocupação de deixar tudo tão bonito para receber as pessoas, que aí a gente tem que botar na balança. Será que toda a nossa preocupação em deixar as coisas arrumadas, bonitas, para poder receber o pessoal, está me tirando a oportunidade de viver a comunhão com elas? Mas a gente sempre fala, nossa, foi tudo tão corrido, não consegui, a gente nem conversou com ninguém, só tivemos que fazer as coisas, tal, não deu nem tempo de conversar com ninguém. É como se fosse Marta e Maria. Não é errado, porque se a gente olha para a questão de Marta ali, a gente vai assim, poxa, mas ela está recebendo o pessoal em casa, vai deixar o pessoal com fome. A gente vai se sentir no lugar de Marta por isso, não é nem... talvez assim, não é nem fazer por obrigação, não é uma questão de fazer por obrigação, porque a gente pensa nisso, querendo ou não. Você vai receber alguém na sua casa, você vai querer recebê-la bem, você vai querer ofertar o melhor, você vai querer botar uma mesa bonita para ela. Mas se todo este trabalho para você fazer isso, te tirar o tempo de viver comunhão com a pessoa, é melhor você fazer o simples. Faz o simples e vai viver a comunhão. Faz a coisa mais simples possível, mas não deixa isso tirar o seu tempo de estar junto com as pessoas ali e viver na comunhão. Então é isso que eu vejo nesse exemplo de Marta, porque é algo que nós vivemos. Às vezes nós achamos assim, de como se fosse, a gente é só colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, mas a gente está perdendo isso muitas das vezes por coisas que no nosso pensamento faz sentido. Você não, faz sentido me batalhar aqui para receber bem as pessoas. Eu quero receber bem as pessoas, não é ruim, mas às vezes isso está tirando a nossa oportunidade de aproveitar melhor o nosso tempo com as pessoas, aproveitar melhor o nosso tempo de ouvir a palavra de Deus, de compartilharmos juntos. Se isso estiver atrapalhando, então é melhor a gente fazer o simples. É melhor a gente fazer só o básico. Meu irmão, fiz uma vezinha aqui agora, vamos sentar junto, vamos conversar, vamos aproveitar parte do nosso tempo aqui agora, só para a gente poder fortalecer junto o nosso laço de comunhão. Então, é interessante que no decorrer
E nesse exemplo de Marta e Maria, me fez isso na mente, porque eu sei que é isso que nós vivemos. Eu sei que é isso que nós vivemos. Eu sei que na hora que a gente falar assim, agora vamos ter um encontro lá na sua casa, você já vai começar a pensar um monte de coisa para poder fazer, deixar tudo bonito, tudo certinho, tudo bem ajeitado para todo mundo receber bem. E quando o pessoal chegar, você vai estar toda hora ali, oi gente, vocês estão bem? Aí você vai lá na cozinha, pega uma coisa e gente, tudo bem? Você vai e fica, porque é nosso, natural nosso, a nossa preocupação é essa, é normal. Mas somos ensinados assim. E às vezes isso tira o tempo que a gente poderia estar aproveitando melhor. É verdade. Eu acho que a igreja tem investido muito pouco no lado da oração. Entendeu? Assim, uma oração focada num objetivo, talvez que a gente, vamos supor, trabalho de evangelismo. Talvez a gente só preocupe com a data, entendeu? E está aqui presente, mas durante aquele período deveríamos estar orando para quem a gente vai convidar. Apesar que hoje em dia você convida 100 pessoas, se vir né? Está sendo ainda no meio da gente ficar feliz, porque não entendo por que as pessoas, a gente convida, todo o trabalho de oração que aqui eu convido, não é pouco não, mando mensagem, falo horário, propõe em pegar se precisar, mas a gente vê que com sede de vir até aqui é difícil, né? E outro meio também, né, que a gente usava muito tempos atrás, fazer visita nas casas de pessoas descrentes, fazer reunião, e era tão fácil. Teve uma época que nós nunca ficamos sem reunir, quando eu reunia ali na Coab, nas casas de pessoas descrentes. O trabalho de quinta-feira era só nas casas de pessoas descrentes. Aí eu fazia escala por mês. Quinta-feira vai ser de fulano, para arrumar a casa, na outra quinta Bertano e tal. Aí muitas pessoas não conseguiam. Ligava para mim quase no último dia, mas eu não consegui em casa. Eu consegui ainda a casa para a gente não deixar de reunir. Então eu achava aquilo, e as pessoas ficavam tão felizes, recebiam gente bem e tudo. Mas dos tempos para cá parece que, eu não sei se partiu do lado de lá ou se é do lado da gente. Parece que fechou todas essas portas da gente estar tendo essa liberdade. Então eu acho que o que nós estamos precisando Eu estava pensando nisso essa semana lá em casa. Vamos supor, igual disso, trabalho de evangelismo. Vamos reunir um dia ou que for, só mesmo nesse sentido, né? Pedir ao Senhor que desperte os que vão ser convidados, quem vai transmitir a palavra, para que seja um momento que possa fazer diferença, né? Que quer que ouça, quer que deixe de ouvir, mesmo se vindo, estão ouvindo a verdade. Como o doutor falou, né? Preparo talvez para vir, bem armado, para não ser desarmado. Mas quando o Espírito Santo tem que fazer a obra que a pessoa dá a oportunidade, ele desarma, ele faz igual o Saulo, ele cai do cavalo, né? Então o que nós precisamos é continuar a nossa missão, que a obra que ele vai realizar é o Espírito Santo, né? Com toda certeza. A senhora estava falando, eu me lembrei do meu professor de missiologia, né? E ele falando que ele trabalhou 24 anos no ramo de missões, né, pela América Latina. E hoje ele está fixo aqui. E aí ele disse o seguinte, de acordo com estudos deles, é necessário 28 convites para que uma pessoa, para que a pessoa aceite. E necessário 28 convites, é a média. E aí eu pensei, nossa mãe, com 3 eu já estou enfurecido, já deixo para lá, imagine 28 vezes, imagine só. E aí ele contando experiências, eles fazem vários estudos a respeito, né? E aí ele lançou um desafio para a gente, falou assim, com quanto tempo demoraria para a gente pregar o evangelho para todo mundo para todo mundo? Aí a gente olhou assim, são mais ou menos 8 bilhões de pessoas no mundo, né? E aí a gente começou, e aí ele foi no quadro e falou assim, olha só, se um falar para já são 2. 2 falar para mais 2, já são 4.
E aí ele começou, foi fazendo, por incrível que pareça, deu 38 anos para falar de Jesus Cristo para todas as pessoas da terra. Isso é juros compostos, não é igual juros compostos. Progressão geométrica. Progressão. E aí ele foi falando e ele falou assim, gente, sabe o que eu fico mais irado comigo mesmo? É porque eu não consegui chegar ao número que eu queria chegar. Esse número aqui. Começa com um, ele falou, começa com um só. Mas às vezes no meio do caminho alguma coisa acontece que nós não vamos adiante. Então, irmãos, são apenas um comentário aqui, né, do que eu aprendi, e que nós possamos, né, aprender também e sairmos dessa estagnação que nós estamos, e que possamos praticar esse evangelho que chegou até nós e que nós devemos, por obrigação, também levar a outras pessoas. E só um detalhe, Rodrigo, quando você disse aí que não era obrigação, naquela época era obrigação da mulher fazer isso. O homem não ia para a cozinha naquela época, o homem para a cozinha, era mais fácil matar o cara, mas ele não ia. Nesse caso era obrigação dela mesmo. Só que hoje nós estamos vivendo em outros tempos. Todos nós podemos ajudar um ao outro no lar. Todos nós podemos receber as pessoas, fazer as coisas, preparar, estar em comunhão. E isso muitas das vezes é o que nos falta. Que nós possamos sempre aprender mais de Deus e fazer o que Ele quer que façamos. Esse é o nosso objetivo. Mais alguém gostaria de comentar? O momento é oportuno. Se não tem mais nenhum comentário, eu gostaria de fazer algo diferente.